Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Ela Dá Conta. Se chegou para você, diz que sim, abraça essa oportunidade, porque se chegou, você dá conta. Você dá conta de tudo aquilo que faz sentido para você, de tudo aquilo que é prioridade para você. Nada de dar conta de tudo, sem pratos, né, para desequilibrar. Não é bem isso. É dar conta de tudo aquilo que tem significado e propósito na sua vida. Seja muito bem-vinda. Esse episódio é muito especial. Diretamente de Aracaju, Sergipe, primeira vez aqui no estado. Estou aqui para um evento super importante, uma convenção. Vim palestrar aqui e aproveitei a oportunidade para entrevistar uma grande mulher, uma grande líder, parceira, amiga, mentora, porque eu aprendo muito com ela, e uma grande amizade que construímos ao longo desse caminho. Seja muito bem-vinda, Sandra Santiago. Muito obrigado, Aline, por estar aqui com você, compartilhar essa bate-papo com você e dizer que a Aline realmente é uma mulher que inspira muito a gente, né, como mulher, como profissional. E não só eu, Aline, mas você é uma grande... E a oportunidade de estar aqui com a Aline pela primeira vez, fiquei sabendo agora. Primeira vez. E veio aqui para a nossa convenção, né, que vai acontecer amanhã. E você vai aqui nos brilhantar com a sua palestra, né? Então, seja também muito bem-vinda ao nosso estado, a nossa cidadezinha tão linda e tão aconchegante. É sim, viu? Trouxe chuva. Trouxe chuva, digo logo. Para onde eu vou, eu levo chuva. Gente, nós estamos aqui com Sandra Santiago, que é contadora de formação, já está há mais de 30 anos no mercado, né, dedicando tempo para o mercado. Está atualmente como presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade, uma grande entidade que tem uma representatividade assim importantíssima, né, para o mercado contábil. Sandra, eu já começo perguntando isso. Para você, qual o significado tem sentar nessa cadeira como presidente da fundação? Aqui já adianta, a gente não vai conversar com a Sandra presidente, é? Com a Sandra mesmo, né? Com a Sandra. Mas quero começar te perguntando isso. Hoje, para você, qual o significado de estar presidente, de sentar nessa cadeira? Aline, sentar foi sempre um sonho. Eu acho que todo mundo que chega nesse caminho quer chegar no caminho máximo dentro de uma entidade, né? E eu tive o prazer de poder estar sendo presidente da fundação. Tem 3 anos e meio que eu estou como presidente, no final do ano eu entrego essa minha passagem, vou para um novo ciclo de vida. E assim, estar na presidência me ensinou bastante. Eu acho que hoje eu me tornei uma mulher muito mais forte, mais segura, né? Por tudo que a gente passa, que a gente sabe que estar numa cadeira dessa nos ensina a enfrentar os percalços da vida, nos ensina a olhar mais para a gente, a nos valorizar, mas é uma missão bastante complicada, mas não impossível, né? Tanto que eu estou aqui e eu acredito que é um espaço que eu abro para outras mulheres, né, de dizer eu também posso, né? Porque a gente sabe que o meio que a gente convive é um meio tão masculino que a gente acredita que isso é tão distante da nossa realidade, mas hoje eu me posiciono que eu posso ser a porta para outras mulheres, né? Para dizer para elas que a gente pode. Sim. Agora tem que ter determinação e tem que trabalhar muito, porque como toda mulher, tudo que a gente faz dobrado, né? Então, a gente precisa trabalhar muito para estar. Então, estar na presidência foi um ensinamento, foi um aprendizado. Coisas boas aconteceram, coisas ruins, mas eu acho que se a gente for colocar numa balança, eu aprendi muito mais do que não ter aprendido e ter dito, não valeu a pena. Faria de novo, claro que de outra forma, mas eu trabalharia de novo para chegar onde eu cheguei. Muito bom, gente, uma jornada incrível. Eu conheci a Sandra em Brasília, não sei se você vai... Quando eu assumi a presidência, eu trouxe você para fazer
um programa, palestra, né? Uma palestra nossa lá em Brasília. Foi. E foi uma conexão. Conexão, assim, da vida, tá, gente? Porque a gente vai falar muito aqui, a principal pauta é sobre liderança, sobre protagonismo, sobre postura. Eu tenho certeza que você, né, caso seja formado em alguma área de mercado, de negócios, de conhecimento, contadora, consultora, tributarista, finanças, advogada, você provavelmente já sentiu o desejo de estar ser membro, né, da classe, do seu conselho, de uma associação empresarial. Então, já estive, Sandra, na cadeira de diretora da associação empresarial na minha cidade, das principais do Norte e Nordeste, por três biênios consecutivos. E, assim, é uma grande escola. Mas a gente sabe que os bastidores de assumir uma cadeira de liderança não é fácil. Existem grandes desafios, existem grandes aprendizados, também grandes conquistas, e muitas mulheres ainda estão no bastidor. Talvez esse seja o principal motivador, Sandra, desse nosso papo aqui. Mostrar para essas mulheres que a gente precisa de mais mulheres no palco. Você concorda com isso? Com certeza. E essa minha nova mudança é exatamente isso, é trazer essas mulheres que não tenham a mesma oportunidade ou não tiveram outras mulheres para me inspirar. Eu estou nesse propósito, né, de trazer essas mulheres, se juntar a elas, para dizer para elas, ó, eu quero vocês também, porque não adianta só a gente chegar num canto sozinho. Sim. O bonito é a gente chegar com todas juntas. E eu acho que nós precisamos, como você falou, outro dia eu estava falando que nós somos hoje, a maioria, em vários caminhos de profissão, né? Não só na contabilidade, mas a gente ainda está tão distante, Aline, de assumir o protagonismo. De fato, né? De fato, né? Nós somos líderes para estar ao lado, mas não para assumir, né? E quando a gente assume, o peso é muito maior, muito maior. E por que você acredita, Sandra, que falta esse protagonismo? Eu acho que educação, eu acho que isso vem histórias antigas de nossas mães, nossas avós, minha geração, né, veio mudando, mas eu acredito que essa nova geração tem ainda um caminho para percorrer. Eu acredito que isso é histórico, né? A gente não consegue mudar a história que a gente de trás, né? Então a gente precisa de mulheres como você, como outras mulheres que a gente conheça, que está aí no mercado lutando. A gente sabe o quanto, não sou eu que vou salvar, nem é Sim. você, mas eu acho que é um caminho que a gente está construindo, é um caminho que a gente está prosseguindo para deixar para outras que vierem mais novas, talvez sua filha que vendo aí sua história. Ela já nasceu líder. Então, assim, quem tem filhas mulheres como eu Sim. tenho filhas mulheres, então eu ensino elas a isso, né? Que elas precisam procurar, mas mesmo assim elas sabem. Olha que a geração delas é mais nova, mas elas sentem também. Então, a gente precisa ajudar umas para que a outras ajudem e a gente forme essa rede que a gente tanto quer, né, Aline? Mais segura, né? Mais segura. Conectada. Sandra, como uma grande líder, a gente sabe que nessa jornada, seja empreendendo, seja à frente, né, de uma entidade como você hoje está, seja à frente de um escritório, seja atendendo um cliente, seja se expondo nas redes sociais, seja no palco, né? Eu tenho uma grande missão, não sei se você lembra, mas onde eu estiver, uma mulher estará no palco. E é bem legal essa experiência, Sandra, porque sábado agora eu palestrei em Recife e todas as vezes que a gente fazia uma pergunta, a mulher lá atrás, ela levantava a mão, assim, ela fazia, quem é tímida? Quem é não sei o quê? Aí eu disse, gente, peraí, eu posso parar a palestra aqui? Aí eu disse, tem uma mulher que diz que é tímida, mas eu não acho que ela é tímida, não. E aí eu disse, você pode vir aqui? Ela se levantou na hora, assim, deixa eu só pedir pra minha amiga tirar a foto? E, tipo, não tinha timidez dela. E eu disse, vem aqui pro palco. E aí ela subiu, todo mundo aplaudiu ela, qual é o seu nome? Acho que o nome dela era Jennifer. Aí ela contou, disse, por que você tem vergonha? Ela, é porque eu acho que falta perfeição. Eu disse, mas
Quem é perfeito? E o que é essa vergonha de que ela, do que as pessoas. Enfim. E aí a gente conversando, eu mostrei pra ela que muitas vezes é uma justificativa pra nossa falta de ação. A gente coloca o medo, a timidez, a vergonha, mas tem um desejo, né? Tem o desejo de ir pro palco, tem o desejo de ir pro protagonismo. E eu queria te perguntar o seguinte, Sandra, nessa sua jornada como uma grande líder, e líder, eu falo que é de essência. Líder não é sentar na cadeira. Quando a gente senta em uma cadeira, em um cargo, nós estamos, né? Exato. E a liderança, ela é. Então, você é uma grande líder, você inspira mulheres. Então, como eu falei, né? Desde o primeiro dia a gente se conectou. Que mulher, tipo, que grande líder de acessibilidade, de empatia, de olhar no olho de pessoas. Quais habilidades você acredita que precisaram ser desenvolvidas ou adquiridas ao longo dessa jornada, para que essas mulheres também olhem e digam, eu preciso desenvolver isso aqui? Eu acho que uma das habilidades que eu mais tive foi acreditar mesmo em mim, né? Que é acreditar. Confiança. Alta confiança que a gente precisa. A gente precisa se posicionar, a gente precisa ter voz, a gente precisa enfrentar, porque tudo na vida existe o certo ou o errado, existe toda decisão tem um preço e a gente precisa saber o preço que vai pagar, porque quando você se posiciona, seja você pode se posicionar do lado certo, como você pode se posicionar do lado ao contrário, né? Mas Nunca saberemos. Pois é, nunca saberemos. Então, eu acho que a habilidade de confiança mesmo, de confiar no que eu acredito, tive que me posicionar, tive que manter minha voz firme em muitas das vezes, porque para ser respeitada, para ser admirada, você precisa, em alguns momentos, você precisa dizer assim, olha, quem está falando aqui é Sandra. E ter uma voz mais de posto firme, né? Então, eu acho que isso, Aline, a gente precisa realmente, a cada dia, aperfeiçoar desenvolver. E onde é que a gente desenvolve? Quando eu te conheci alguns anos atrás, eu sempre fui essa mulher que corria atrás, nunca chegou nada de graça, corria atrás, mas eu tinha esse tal desse medo, né? Que é o medo que hoje, se você for lá pesquisa, é o percentualmente a coisa que a pessoa mais tem medo é de falar em público, né? Sim. Então, estatisticamente, Verdade. isso é o que é real, que é o medo. Tem mais medo de falar em público do que morrer. Verdade. Eu disse, nossa senhora, como isso é forte, né? E aí, quando você não encontra pessoas que nos fortalecem, que nos incentive, que nos diga, claro que tudo isso não adianta você me dar força, não adianta você me posicionar, eu preciso acreditar. E foi isso que eu fiz, né? Acreditei, vai errando, vai acertando, vai, uma hora dá certo. Então, eu acho que as mulheres que queiram estar aonde eu cheguei, elas precisam confiar nela principalmente, mas precisa ter o equilíbrio emocional, precisa ter habilidade, porque é um mundo que realmente a gente precisa saber conduzir, saber administrar ele muito bem, porque são coisas que acontecem que fogem totalmente do nosso controle. Então, isso daí, para mim, a habilidade maior que eu tive que fazer foi saber me posicionar. Posicionamento e autoconfiança, as duas habilidades-chave aí da Sandra. E quando a peteca caiu? Deus do céu, perdi o equilíbrio. Saí da reunião, o que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu fiz? O que você pensou, se apegou, te fortaleceu? Porque muitas das vezes, Aline, eu tive vontade de desistir. Muitas vezes. Nessa minha caminhada, não a caminhada porque eu tenho 19 anos de fundação, né? Desses 19 anos, 3 anos e meio como presidente. Então, foram 3 anos de muita luta, de muita perseverança. E nesses 3 anos, eu por muitas vezes chorei, muitas vezes eu quis desistir. Mas como eu sempre digo,
que eu não sou mulher de desistir fácil, eu fui. Porque eu acho que desistir é você entregar que você não tem capacidade. Então você precisa seguir. Que tudo na vida a gente vai encontrar sempre esses obstáculos. Seja lá na fundação, seja numa empresa, seja lá onde for. Então, assim, eu preciso estar preparada. E como estar preparado, né? Procurando ajuda. Talvez um profissional da área, uma amiga, um esposo, né? A filha. A gente precisa ter o suporte para aguentar as coisas que acontecem no meio do caminho, né? Mas eu acho que eu venci, né? Eu acho Está vencendo, né? Que não acabou ainda, né? Mas eu acho que eu posso dizer que eu sou uma mulher de sorte e de muita determinação, né? Porque aguentar tudo e estar aqui. E eu me acho que cada vez que passa, eu tô melhor, cada vez melhor. Sim. Então, eu acho que eu venci. E eu acho que tudo isso aconteceu para que eu melhorasse. Se fortalecesse, né? Fortalecesse. Porque é interessante você falar isso, Sandra, porque a primeira decisão, eu acredito que é a mais desafiadora, né? Que é você sair do seu mundinho. Quantas profissionais aí extremamente qualificadas, com muito conhecimento técnico, muita bagagem, mas tá ali atrás do computador, tá ali muitas vezes na sombra de alguém, por receio do novo, da exposição, né? De assumir um cargo de liderança, de enfrentar. E por quantas vezes eu falo que esse desafio anula essas mulheres? Quando, na verdade, mulherada que está nos ouvindo, a gente vai se fortalecendo no caminho, né? Aprende com uma reunião que não foi bem conduzida, uma apresentação que não foi muito mal, que você não conseguiu dar o seu melhor, com um homem que colocou ali, né, e se impôs por simplesmente ser homem, né? E a gente vai aprendendo e se fortalecendo, né, Sandra? Exatamente, Aline. Eu até pergunto, quando que uma mulher, quem já participou de alguma reunião e que dentro de uma reunião ela fala uma ideia, ela não é ouvida, e logo em seguida um homem fala a mesma coisa e ele é tão resolvido. O nosso problema não são os homens, tá? Eu acho que nós precisamos criar esse espaço e nos unir mais. Eu acho que eu não estou querendo estar contra os homens, dizer, eu acho que cada um tem seu papel, mas eu gosto que respeite o meu papel como profissional. Eu acho que a gente está questionando isso, é liderança dentro do meu conhecimento e daquilo que eu sou capaz. E não simplesmente gênero, né? Exatamente, a gente não está falando de gênero, a gente está falando de profissional qualificado. E esse profissional precisa ser respeitado, seja homem, seja mulher. Perfeito. Mas na hora que vai concorrer uma vaga, que eu olhe os critérios, seja respeitado os critérios de quem tem condições de assumir aquele cargo. E não por ser um homem que tem que assumir. Então, é isso que eu luto e é isso que eu estou à frente para que isso mude. Claro que eu sei que eu não vou ser, mas eu vou ser uma gotinha no meio desse oceano, junto com você e com outras mulheres. Certeza. Né, Essa história já inspira. Verdade. A gente vai se inspirando, né, mulherada? E se fortalecendo com a jornada de outras. Ô, Sandra, e tem uma história que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, sobre o quanto que estar em ambientes, em grupos, conectadas, a gente se fortalece, né? Quando senta, muitas vezes, no restaurante, a gente vai conversar, vai trocar, e diz, nossa, você passa por isso! E aí a gente vai se fortalecendo e dizer, meu Deus, não sou eu que sinto isso, né? E eu acredito que tem uma história que a mulherada é desunida, né? Que há muita rivalidade entre as mulheres. Qual a sua percepção? Qual a tua experiência de vida, assim, dentro do seu ambiente, dentro do seu entorno? Você sente que realmente as mulheres têm essa rivalidade? Ou acredito que a sororidade vem se fortalecendo, as mulheres entenderam que juntas se fortalecem mais? Hoje eu estava lendo um negócio que dizia que mulheres bem resolvidas,
mulheres mal resolvidas não ajudam outras mulheres se posicionar no mercado profissional, mas mulheres muito bem resolvidas, ela ajuda a outra mulher a brilhar, porque nós não estamos em disputa, nós estamos seguindo um caminho de nos unir para ser muito mais forte. Mas eu não acredito, Aline, por essa minha experiência que eu vivi, talvez você não tenha a mesma minha visão, mas aí a gente até para trocar ideia, para se posicionar se realmente. Então, dentro da minha visão que eu tenho, no ambiente que eu ando, eu não acredito que exista sororidade. Eu acho que é uma palavra que inventaram bonita, mas eu acho que, para mim, os grandes problemas não são os homens. Eu acho que as mulheres, elas não estão ali para nos ajudar, para nos fortalecer. Estou dizendo todas, mas eu acho que é exatamente a mulher que ela não está muito bem resolvida, eu acho que ela não entra nesse jogo de achar que a outra junto, né? Eu acho que ela ainda vê como uma concorrência de você não merece estar nesse lugar, por que que não sou eu, né? Então a gente escuta muito isso pelos bastidores. Ai, você falou ali, você poderia ter falado melhor, você poderia ter dito isso. E não é aquilo que a gente está querendo ouvir, né? Nós não estamos querendo ouvir isso da outra, e sim ser acolhida, né? Sim. E a gente vê isso muito bem com os homens acolhem demais. Então eu acho, pode ser que eu esteja equivocada e aí eu não tenho problema de mudar de opinião. São perspectivas, né? Pela experiência também. Mas eu acredito que as mulheres ainda precisam muito trabalhar essa parte de união, de ver a outra como uma rede de apoio e não como uma concorrente, né? Nós precisamos ver isso de outra forma. Então eu acredito que ainda temos um caminho, uma jornada. Eu acredito fortemente, Sandra, que o ambiente ele muda isso. O ambiente que nós estamos, a mesa que a gente senta, obviamente que a gente sente, né? Até brinca, né? Você se arruma pra você ou pra outra mulher? A gente se arruma pra outra mulher. Exato. A gente se arruma pra outra mulher. Eu vou me arrumar pra ver Sandra. Tem essa questão, né? E eu acho que puxa muito nós somos seres sociais, nós somos seres emocionais. Então, lá nos primórdios, a gente tem essa sensação de pertencer, de estar sempre à frente. A gente tem essa nossa ambição, é da nossa essência. Mas a partir do momento que você trouxe algo muito bem colocado, a partir do momento que uma mulher é muito bem resolvida sobre quem ela é, sobre o brilho que ela tem e sobre o papel dela no mundo, ela passa a não mais olhar a outra como uma concorrente, mas sim como a ponte para ela realizar os projetos dela também. Eu gosto muito da frase que eu sinto, né, que uma das nossas grandes missões, e você me deu essa oportunidade, é a gente dar acesso a outras pessoas. Olha só, nunca teria tido a oportunidade de estar junto com pessoas tão importantes, né, dentro da nossa classe, se não fosse essa conexão. Então, eu acredito que as pessoas, elas nos dão acesso para chegar em algum lugar. E se nós somos bem resolvidas, não tem por que eu olhar e dizer assim, não, esse espaço é meu. Eu dizer assim, é o teu momento. Talvez chegue o meu amanhã, né? E assim vai. Então, é um convite também para a mulherada que está nos ouvindo, né, Sandra? Se perceber. Porque entra numa camada que eu quero conversar com você. Que agora o negócio vai esquentar, mulherada. A gente não teve esse papo ainda, não foi, Sandra? Não. Deixa pra ter aqui no podcast. Por quê? Nós nos encontramos aqui, você tá diferente. Eu digo, e você também, eu quero saber. A gente vê um brilho que é de dentro pra fora. Quando a mulher, ela tá bem com ela, a gente percebe. Não é o salto, não é a roupa, não é o batom, não é o cabelo. É o brilho que ela tem. E eu te conheço já há alguns anos, né? Não tão intimamente, mas das nossas conexões, das nossas trocas. E eu acho que 1 mês, 2 meses pra cá, você floresceu. Você se abriu. E eu quero saber sobre esse processo.
se está conectado com autoconhecimento, se você passou por algum processo e ele foi o primordial. Eu acredito, Sandra, que o processo que a gente enfrenta e como a gente enfrentou, ele também serve de inspiração para outras mulheres. Então, se abra, quero te ouvir. É assim, como eu te disse, eu não posso fugir de uma história, né? A fundação, por tudo que eu já falei, e vou repetir aqui até para começar a outra, foi um processo doloroso. E aí eu tive que tomar a decisão, ou a gente fica no vitimismo, ou a gente sai desse fogo que tá aí e vai viver tua vida e vai se conectar. Tive aquele tempo com você, tal, que a gente conversou muito, mas até ali ainda estava muito né, com peso. E sabe quando você chega e tira esse peso e diz assim, gente, é libertador quando você tira e diz assim, eu não preciso nada disso. Por que eu estou sofrendo tanto se isso não vai fazer diferença nenhuma? Se eu morrer hoje, o que muda? Então, assim, eu só tenho hoje. Sim. Eu só tenho essa história para contar. E se eu não contar essa história bem contada, o que é que vai O que fica de legado? Né? E eu disse, ninguém vai fazer nada por mim se não eu mesma fizer por mim. Então, eu decidi esse ano, com uma equipe que se juntou, uma equipe que eu tenho, de mulheres, que a gente começou a desenhar como é que eu quero. E me deixando sair um pouco dessa presidência, né? Cara, a presidência... Da postura do terno, aquela caneta, ter o poder. Sim. E eu, onde é que eu estou? Você está falando da presidente Sandra. E a Sandra, onde é que ela está? E muitas das vezes eu me senti perdida de mim mesmo. E aí eu tive que resgatar essa Sandra que estava me fazendo mal, essa outra que estava me consumindo, estava me fazendo mal. E hoje não. Hoje eu me sinto uma pessoa leve, uma pessoa... Até as coisas atraem. Flui, flui, né? Sim. Quando você... Tá solta o controle, né? As coisas se conectam, as coisas vêm das melhores formas possíveis. Verdade. E aí é quando você diz assim, como é legal você... É libertador você dizer assim, gente, o que isso daí vai impactar na minha vida? O quê? Então eu preciso transformar. Preciso ter a coragem. Porque o medo que a gente tem de ser julgada o tempo inteiro, como falou, como se posicionou, e tudo realmente reflete isso mesmo quando você está com isso. E quando você sai, tira isso de você, é o que eu escuto. O que você fez? Quem está com você? Como você mudou? Né? O visual não fiz nada. E você Sua luz está diferente. Você emagrece sem fazer nada, você perde peso, fica legal. O ambiente em casa fica legal, as pessoas... O maridão fica mais apaixonado. Então, tudo isso, gente, é a gente se conheceu, é o autoconhecimento, sabe? É onde você precisa. E eu fiz essa pergunta por várias vezes. Aonde eu me perdi? Aonde está essa Sandra? Eu preciso buscar ela de volta. E aonde você se perdeu? Eu acho que no meio dessa jornada de querer ser o que eu não sou. Querer ser, fingir que eu era uma pessoa que eu não sou. Eu não dou importância a certas coisas que muita gente dá valor. Eu tenho que seguir a minha simplicidade, o meu eu, o que eu quero. E o que eu quero é isso daqui, eu quero contribuir com outras, eu quero poder ajudar outras mulheres, eu quero poder ajudar outras pessoas, eu quero dar oportunidade que eu não tive em alguns momentos de ter alguém que diz assim, olha, não vai por esse caminho, vai por outro. Né? Então, é poder ser eu. Quem sou eu? Sou essa pessoa simples, sem vaidade,
ser presidente não me subiu a cabeça, ser presidente é mais uma história dentro da minha vida, que vai ser muito bem guardada, muito bem lembrada, vai ser muito valorizada, porque foi um momento bom na minha vida também. Então, mas eu não quero perder minha essência. E eu fui buscar essa minha essência. Saber onde a Sandra se perdeu lá atrás, que era sorrir, era estar bem, era poder ser leve. E não esse peso, porque realmente uma posição dessa te deixa muito pesada. E em muitos Polida muitas vezes. E né? muitas das vezes uma solidão. Porque eu sempre digo que presidir qualquer entidade, seja uma empresa, seja qual for o lugar que você esteja no topo, ele é um cargo solitário. Sim. E aí você se perde porque você acaba não sendo mais você, porque você não acredita mais em ninguém. Né? E eu disse, não é essa, não sou eu. Eu preciso me voltar, trazer a Sandra. Aquela pessoa que tinha a ingenuidade, aquela pessoa que olhava as pessoas sem ter outras intenções de olhar e sempre estar na defensiva. Então, assim... Porque tentando interpretar muitas vezes, né? Qual é o interesse dessa pessoa, né? De se aproximar. Então, eu acho que isso, Aline. Eu Muito acho bom. Que o que me fez mudar foi isso. Eu acho que olhar um pouquinho para mim e me redescobrir e me jogar. Me jogar, como uma vez você disse, se jogue, né? E é se jogar, né? Vamos acertar, vamos errar. Eu não sei se esse é o caminho, mas eu só sei se esse caminho vai dar certo. Se eu seguir, se eu não seguir, eu desisto e vou para outro. Sim. Acho que o bom de tudo que isso toda a minha vida foi, é sempre estar pronta para recomeçar. E o recomeço não tem idade, não tem tempo, não tem momento. Com certeza. Né? O momento de recomeçar é quando você acredita que está na hora de virar a página e começar uma nova história. E talvez você até vá com uma velocidade muito maior, porque a experiência que você tem hoje não era a experiência que você tinha lá atrás, né? Então você acelera muito mais. Gente, uma salva de palmas. Essa produção que tá aí atrás, ó. Olha o que é interessante, Sandra. A gente tem, quando a gente fala... Eu não sei se você fez formação em coach? Fez, né? Lembra do ser, fazer e ter? Isso. Esse é o caminho do processo do autodesenvolvimento, né? E eu acredito que a gente está vivendo, Sandra, uma nova era. Eu tenho começado a falar muito sobre esse movimento, uma nova era de posicionamento, de como a gente se posiciona, não digitalmente, não perante o mercado, mas para a vida. Eu sinto que, e te ouvindo, agora isso fica muito claro, é como se a gente tivesse passado uma vida fazendo para ter. Fazer e ter. Só usando a nossa mente, né? E aí, depois, quando a gente começa a ter e conquista e se encontra ali sozinha, aí você percebe que tem que fazer o caminho de volta pro ser, que é a sua essência. Exato. É quem você é. Exatamente. Isso aconteceu comigo, está acontecendo comigo, com você também. Não sei se com você também, se estiver, marque a gente quer saber. @Aline Portela Oficial, ela dá conta aí. Sandra é L Santiago. É L Santiago. Marca a gente até aqui. Valeu a pena estar nesse episódio? Valeu a pena? Você que está ouvindo na estrada, no trabalho, deixa a gente saber que você está aqui com a gente. Porque é exatamente isso que eu também estou passando. Acredito que muitas mulheres estão passando. É como se a gente tivesse assumido, Sandra, uma carga tão pesada. Você falou sobre o peso, né? Muitas vezes, até na terapia, isso fica muito claro, que o peso quem coloca somos nós. Exato. Não é o outro. Não é o outro. A gente trabalha muito a autorresponsabilidade, mas Aline, quem colocou esse peso foi você. O peso da expectativa, né? O peso do medo. E aí você diz da perfeição. Fale sobre isso. Né? Perfeição, que a gente... não vou soltar esse vídeo porque não tá perfeito. Não vou assistir, não vou fazer isso porque não tá perfeito. Qual é a perfeição? Onde está a perfeição? Qual a régua? Qual é a régua? Né? Enquanto você espera
para ser perfeito, tem muito, você está perdendo Fazendo muito. imperfeito, né? Pois é, então assim, o que a gente precisa exatamente seguir, claro, com responsabilidade, né, com confiança, mas não dá para esperar qual é o perfeito. O perfeito que está na tua cabeça, porque talvez o que eu esteja falando, outra pessoa está adorando o que eu estou falando, Sim. está curtindo o que eu estou falando. Então, não vou postar porque não tá legal. O que não tá legal? Pra quem? Pra quem? Né? Porque o olhar, né? Talvez o olhar que a gente precise treinar é o nosso com a gente, né, Sandra? Exatamente. Eu acho que a gente precisa ser... mas eu acho que isso vem de muitas histórias passadas. São muitas né? camadas. Que a gente, como a nossa criação, como é que a gente foi criado, o que a gente tinha que se propor, qual era o nosso papel, né? A gente tinha que se calar para caber dentro do espaço, a gente precisava aceitar certas coisas para que não fosse confrontada. Então, assim, a gente foi preparada, pelo menos a minha geração foi preparada para casar, ter filho e tomar conta de casa. E aí você já começa a ter outras coisas para fazer, e aí você... Então, eu acho que tudo isso são paradigmas que a gente precisa quebrar, né? Quebrar como é que... O que é perfeito? Não existe perfeição. Você precisa ser só você. Eu acho que a gente precisa fazer o que está com vontade, porque a vida da gente é um trem, que eu não sei qual a próxima estação que eu vou descer. Então, o momento é agora. Ou eu faço, ou eu espero descer na próxima estação e não ter tempo de não ter feito o que eu deveria ter feito. O que é que você poderia falar para a mulherada? Como você bem falou, né? Muitas vezes eu senti que eu me perdi de mim. O que é que você daria para elas de orientação, de conselho, de direcionamento para que elas não se percam nesse caminho? Eu acho que a primeira coisa, Aline, é fazer seu autoconhecimento, né? Eu acho que a pessoa que se conhece, ela não se perde. Então, a gente precisa se conhecer, se permitir, né? Às vezes procurar ajuda, que eu acho que isso é muito importante, né? Que em alguns anos atrás, falar com psicólogo era uma coisa né, que as pessoas tinham, mas hoje é tão importante. Sim. Você ter um profissional do seu lado que te ajude a te encontrar, te colocar no caminho. E aí eu acho que o autoconhecimento para essas mulheres é o caminho de se conhecer para poder... Será que é aqui que eu quero ficar? Né? Ou será que é outro caminho? Porque eu quero estar aqui, mas será que tem outras mulheres que não queiram estar aqui? Tem outras mulheres que querem ser simplesmente dona de casa e ser dona. E tá tudo bem, né? São escolhas. Certo. Não precisa ter essa pressão que eu não quero, que eu preciso, eu tenho que ir, porque o que a sociedade vai dizer é que nem você não quer ter filho. Você não quer ter filho, tá tudo certo. É uma opção sua, você não quer e tá certo. E nós somos cobradas o tempo inteiro por tudo. Então, eu acho que se conhecer, eu acho que eu daria um conselho hoje para que as mulheres, elas se conheçam. Antes de optar para seguir um caminho, ela primeiro se autoavalie, ela se conheça, que elas se permitam para que você tenha uma assertividade melhor. E não se perca, né? Na sua caminhada, né? Talvez é isso que a gente propõe, né, Aline? É ajudar essas outras mulheres a não se perderem do seu caminho, né? Pelo menos não dá pra gente não deixar, mas dá pra gente orientar, né? Porque cada história é sua história e cada conto é um conto e a gente não pode mudar a vida dos outros, mas a gente pode pelo menos orientá-los. E aí vem uma sugestão que eu quero dar para você que é extremamente importante, Sandra. A gente precisa receber conselhos e direcionamento, por isso que eu não uso a palavra dica, porque dica você pega comigo, né? Amiga, me dá uma dica de roupa. Então, dica você pega com qualquer pessoa. Nós não trabalhamos e estudamos tanto para dar dica para as pessoas. Mas é importante que essas mulheres também, Sandra, elas sejam aconselhadas e direcionadas por profissionais, né? Especialistas em áreas. Exato. Então, às vezes, a gente quer se aconselhar com uma amiga de infância, às vezes a amiga não tem essa
visão de negócios, não tem essa visão de carreira, de vida, não tem ferramentas, né? Porque às vezes a gente chega na terapia e diz assim, hoje não tem nada para falar não. E é nesse dia que você mais vai resistir, né? Então, ouvir, né, Sandra, pessoas que estão preparadas para dar esse direcionamento, né? E eu acho que a gente tem tantas, né? E você é um exemplo disso daí, que mentora tantas mulheres e já impactou tantas na vida de tantas mulheres. E eu acho que é isso que faz a diferença, de ter pessoas como você e como tantas outras que a gente conhece. Por isso que a gente, às vezes, acha que existe sororidade, porque o ambiente que a gente tem de amigas é tão legal, então, assim, a gente chega, eu lembro no dia que a gente esteve em Maceió, que a gente saiu, né, sentamos, rimos, conversamos, e foi uma troca tão legal que a gente disse assim, poxa, por que isso daqui não pode ser contínuo, né? Então, assim, e a gente torce uma pela outra, né? A gente curte, eu vi que eu postei várias fotos no Instagram e eu vi as meninas curtindo, postando, parabenizando, e a gente vê as pessoas que estão mais próximas não ter a coragem, né, de ir lá, né, nem para dar uma palminha, né, para estimular. Por isso que eu digo que a gente precisa ser mais solidário, ter mais compaixão um com o outro, né, uma com a outra, né, a gente precisa ter empatia. E qual o papel da sua família nesse processo, Sandra? Ai, minha família é tudo. Eu acho que a família, ela é a base de tudo, né? Eu acho que se não fosse a minha família para segurar tudo isso, provavelmente eu tinha desistido. Porque ela é a base da gente, de não sentir vergonha, porque quando você desiste, você decepciona. Então, ela é a força que tem. Para mim, a minha família é minha base, é meu suporte, é que me apoia, que está comigo. Hoje, a gente aprende isso com a maturidade, que a gente, quando é mais nova, a gente dá tanto valor à amizade, né? E aí, quando a gente vai ficando mais madura, a gente vai voltando para casa e dizendo, é aqui que estão comigo, eu descabelada, não cabelada, né, do jeito que eu sou, né, com a minha cheia de defeitos, cheia de coisinhas, de manias, e é lá que eles me acolhem. Então, para mim, minha família é tudo, é minha base, é minha base de sustentação. Minhas filhas são as meninas maravilhosas, meu marido está sempre comigo. Então, assim, o que eu posso dizer com eles? Eu sou o que eu sou por causa delas. Né? Será, produção? Será que é? Será que é real? Bora descobrir agora. Mãe, eu venho aqui para te dizer que eu tenho muito orgulho de você. Tenho muito orgulho da mulher, da mãe e da profissional incrível que você se tornou. Para mim, você é sinônimo de força, coragem e dedicação. Porque mesmo com todas as dificuldades que você enfrentou até aqui, você nunca desistiu. Você seguiu em frente, com garra e dedicação. Não fale isso, não. Essa potência, essa referência na contabilidade. Que todos fazem questão de aplaudir de pé as suas conquistas e suas vitórias. Por isso eu te admiro tanto. Eu te amo, minha mãe. Mãe. Que linda! Qual o nome dela? Thaís. Assim não vale. Aí é covardia. Essa é a Thaís. Essa é covardia. Isso é covardia. É a do meio, é a mais velha? A do meio. Ela é a do meio. Não vale, viu? Isso daí não tá no script, não. Quem nunca vê a presidente da fundação chorando, tá vendo ela aqui no podcast, ela dá conta. Pior que eu vou ter outro podcast, aí ó, como é que... Cara, tá... Não tem como não se emocionar, né, Sandra? Porque é a família, né? E é assim, como você fala, que é isso daí, que você diz que chegou onde chegou e constrói uma família como você construiu, né? Existe empresa maior
do que uma família? Não. Quem não sabe lidar com uma família, gerenciar uma família, como é que pode gerenciar uma empresa? Sim. Eu escutei uma frase ontem sobre isso do Flávio Augusto falando. Quer ver o sucesso de um grande empresário? Olhe para a família dele. Pois é. Olhe para a criação da família. Porque você já viu dentro da família, você tem várias pessoas de gêneros diferentes, Sim. de personalidades diferentes, né, manias diferentes, tem que gerenciar tudo, que esse é o papel nosso de mulher. Em fases diferentes, né? E você sobrevive a tudo isso. E aí você vê o resultado de que caminho suas filhas estão fazendo. Porque hoje eu digo que eu sou realizada. Das minhas filhas está onde elas estão. E outro dia uma delas me disse, não, foi até meu genro que chegou e disse, Dona Sandra, olha o que a senhora construiu. Olha as filhas da senhora. Elas têm orgulho de você. Então, assim, isso me fortalece mais ainda, Aline, a querer dizer assim, por que os outros de fora eu estou deixando ouvir o que os outros de fora estão falando, que muitas vezes eles estão falando muito mais deles do que de mim, e por que eu não dou valor ao que a minha família está falando. Então, assim, e é isso daí que eu preservo. Então, ouvir a Thaís falando é mais uma certeza de que Estou no caminho eu certo. estou no caminho certo. Né? E que nós possamos ser ainda melhores do que somos lá fora para dentro de casa, né? Às vezes a gente percebe um movimento desse fazer, Sandra, de mulheres que muitas vezes têm se perdido nesse processo de não dedicar tempo para a família, para o marido, sabe? Para os filhos. E muitas vezes não porque não quer, mas porque coloca outras prioridades. Então, é o excesso do trabalho, né? Eu falo, todo excesso esconde uma falta. Então, do que você está fugindo? Será que é do desafio de criar os seus filhos? Será que é o desafio de enfrentar um casamento? Será que é o desafio de voltar para casa e não ver um lar? Porque muitos têm casa, né? Poucos têm lar. Exatamente. Porque aí você fala assim, você diz, olha, como é que você não consegue conduzir uma família que é cheio de problemas, né? Que a gente enfrenta dentro das empresas que a gente tem, Sim. de gestão, a gente Sim. tem dentro. A família também existe isso. E a gente faz tão bem lá fora e dentro da sua casa você não consegue tirar um dia. Hoje a gente criamos um dia lá na minha casa, de toda segunda-feira, a gente juntar as filhas e minha neta. Então é obrigado, toda noite. Obrigado, viu, gente? Obrigada. Livre espontânea pressão. Obrigada, assim, foi determinado e elas gostaram, assim, da gente decidiu que toda segunda-feira É um compromisso. um compromisso de estar lá em casa, jantando com o pai e com a gente. E assim, e se tornou uma coisa tão agradável que minha neta já diz, vovó, cadê? Vamos, né? Porque quer jogar, a gente senta, joga, Sim. esquece de celular, esquece de tudo. Então, assim, é tão fácil, né, Aline, a gente poder dar atenção e isso não tira o teu mérito de ser um bom profissional lá fora do mercado, né? Então, É porque durante tanto tempo é como se nós fôssemos validadas pelo que a gente faz, né? E não pelo que a gente é. e assim, eu digo também, Aline, que a mulher precisa parar de querer ser super mulher, né? Querer ser dona de casa, ser mãe, ser filha, ser esposa. Não precisa disso. Embora a gente tenha um nível de cobrança, tá, gente? Porque quando a Sandra fala isso, tem, né? Esse desejo. Mas a gente abre mão da perfeição, né, Sandra? Pois é, mas assim, a gente pode ser quem a gente é sem querer ser a perfeita. Eu dou conta de tudo e a gente não dá, gente. É normal que Não dá conta! conta de tudo. A gente consegue administrar tudo, a gente pensa diferente, né? Porque a mulher faz 10.000 coisas, pensa várias vezes a mesma coisa, o homem não tem condição. Ele vai fazer uma coisa só, não atrapalha o raciocínio, porque se botar duas coisas para eles fazerem, eles se perdem. Então ele tem que fazer uma para depois. A mulher não. Né? Essa habilidade que a gente tem, a habilidade, sexto sentido, a mulher tem muito Sim, isso, intuição. intuição. Então eu acho que
eu gosto de ser mulher mesmo, né? Tem muita gente que, por mais com tudo que a gente passa, mas eu gosto de ser mulher. Eu acho que a gente tem algo diferente. Sim. Né? Temos. E embora o mundo abafe isso, né? Queira que a gente coloque o blazer, a rigidez, porque eu me vi assim, né? Muito execução, sabe? Poder, autoridade. Mas você teve que criar isso para ser respeitado. Sim. Como eu. Eu tive que colocar uma armadura no corpo para poder ser Construir respeitado. autoridade. Hoje eu não quero. Hoje São fases. Eu não quero. Se esse for o peso para eu estar onde eu estou, eu não quero mais. Eu acho que é o que a maturidade nos dá é essa sensação de que agora, não, eu não quero, eu quero algo mais leve. Qual é o seu momento? O que é que você quer, né? E hoje, Sandra, conta pra mim, quais são os projetos? Tem podcast novo? Porque vocês vão me ouvir no podcast da Sandra. Daqui a pouco, já. Conta como é que estão os projetos, conta como é você hoje, o que é que você tá se sentindo, quão diferente você tá, porque tem sempre a nossa versão anterior, o processo, a gente falou da Sandra antes, o processo da Sandra e essa nova versão. Eu acho, Aline, que você talvez seja a pessoa mais indicada para dizer quem é a Sandra, pra ver, né? pelo simples fato de que você me mentorou lá atrás, você sabe o processo e hoje você está vendo uma outra Sandra, né? Então, é essa história, é isso que eu quero, né? Entregar a fundação, que eu entrego agora, dia 31 de dezembro, e viro a página, estou construindo esse podcast, é um projeto que eu venho desde o ano passado, mas a gente nunca consegue colocar em prática. E esse ano eu decidi que eu ia colocar, estou me dedicando, estou aprendendo, estou buscando aprender, estou procurando pessoas para que a gente possa trocar ideias. E eu acho que está dando certo, né? Que eu acho que pelo menos as pessoas que vêm até mim têm me procurado para saber o que eu tenho feito de diferente. Né? O que mudou? Qual o seu segredo, Sandra? Eu acho que assim, e tudo fica legal, né? Eu acho que quando você tá bem, as energias também vêm a favor. Então eu acho, Aline, que você que me conheceu lá atrás e me conhece hoje, eu acho que é esse caminho, e é esse caminho que eu quero daqui para frente, né? Eu quero leveza, comprometimento comigo mesmo, e me respeitando os meus limites, né? Eu acho que é isso, eu não quero ter mais poder, o poder que eu quero ter, o que eu tenho e tá ótimo demais, não quero buscar nenhum status, porque não é isso que nos engrandece, mas é conhecer pessoas como você, poder transmitir, ajudar outras pessoas com que você aprendeu nessa caminhada, jornada toda. Então eu acho que a Sandra hoje, pelo menos estou tentando cada vez mais tirando esse peso. Mais leve, né? Mais leve, se tornando mais a Sandra, mais leve, mais corajosa, entende? Porque o que eu quero é isso, eu quero poder acreditar que a gente pode mudar. Não tudo, mas um pouco que eu puder fazer, eu já estou contribuindo com outras mulheres. E é esse o meu propósito. Esse é um convite para você se conhecer, se perceber, né, Sandra? Se permitir. Né? Se permitir, principalmente. Fica até sem palavras, viu, gente? Fica assim, qual é o próximo passo, né? Mas, se esse podcast chegou até você, tem um motivo, eu acredito muito nessa conexão, que a gente conhece pessoas porque nos traz uma lição, nos traz um aprendizado. A gente acessa ambientes, né, por um motivo específico, então talvez você esteja assistindo esse podcast por um motivo de se permitir mais, talvez seja o seu momento de tirar esse peso também, né?
E se permitir florar, porque se você for ver lá as redes sociais da Sandra, você lembra, Sandra? Sandra grava stories, você tem... E assim, essa Sandra sempre esteve aí, né? A Aline sempre esteve aqui, e às vezes a gente abafou Eu acho com medo, né? Eu acho que eu também tenho o propósito, Aline, que tudo na vida vem no momento certo. Verdade. Então, nada é por acaso. Então, eu acho que toda essa trajetória eu tinha que viver, passar, para transformar isso em algo diferente. Então, assim, eu acho que isso faz parte da nossa caminhada. Claro que às vezes a gente pode encurtar mais, né? Os nossos caminhos. Mas eu acho que eu estou feliz com tudo que eu vivi, com tudo que eu passei, o que eu estou vivendo. E eu acho que esses são os momentos da nossa vida. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa estar aberta para ouvir, para escutar, para entender as fases da vida da gente. E uma coisa que você falou lá no início é da capacidade também de reaprender, né? Que às vezes a gente vem com uma crença, uma percepção, e tudo bem mudar também de opinião, tudo bem mudar de rota. E eu quero saber de você o seguinte, a gente já tá caminhando pro finalmente, porque passa muito rápido. Qual legado a Sandra deixa na fundação? O que é que você gostaria de ouvir das pessoas? Nossa, Sandra, que falta você faz, por isso, por aquilo. Qual a mensagem principal desses 4 anos de presidência? Eu acho que se eu falar agora o que eu vou falar, vão achar que eu tô meio se achando, né? Mas eu acho que eu transformei a fundação. Eu acho que eu deixei um legado, né? Não desmerecendo os outros que passaram por mim, mas eu acho que hoje eu mostrei a cara da fundação que muita gente não conhecia, a Fundação Brasileira de Contabilidade. E eu acho que a Fundação Brasileira de Contabilidade, todo mundo que se lembrar, vai se lembrar de mim, porque eu acho que a cara da fundação hoje está muito a minha cara. Então, quem assumir vai ter que ter um trabalho muito forte para tirar essa pessoalidade da fundação da Sandra, porque fui eu que coloquei a fundação nas redes sociais, fui eu que levei a fundação para cada canto do Brasil. Verdade. Fui eu que falei da fundação por tudo que é canto. Então, a fundação, eu gosto da entidade, eu respeito ela, porque eu aprendi muito, eu ganhei muito, ela me deu muito. Então, ela me deu a oportunidade de conhecer vários lugares, me deu a oportunidade de conhecer várias pessoas. Então, o mínimo que eu poderia deixar era falar sobre ela. E eu tenho orgulho toda vez que eu falo dessa entidade, porque é uma entidade que precisa ser valorizada pelos profissionais da área contábil, porque tem muito para trazer para a gente. Muito, muito. Eu acho que é usar o pouco que ela tem, que é qualificar os profissionais da área, que ela tem tá no estatuto dela. Então, assim, eu acho que vai ser difícil alguém tirar esse mérito meu, mas o legado que eu deixo é essa história. Transformação, né? A minha marca, que tá lá, gostando ou não gostando, mas é a minha marca que vai ficar lá, e a Sandra, por muito tempo, vão ter que associar a minha imagem à Fundação Brasileira de Contabilidade. E você trouxe uma característica que você falou lá atrás, de liderança, posicionamento. Você se posicionou como uma grande presidente, posicionamento firme, forte, sem muitas vezes ceder, e essa talvez seja a grande diferença. É um preço. É um preço. É um preço. É um preço que você paga alto, mas eu acho que vale a pena. Pra gente finalizar, eu sempre gosto de fazer esse exemplo, de você olhar para essa câmera, lembrar que tem um auditório lotado de mulheres que querem dar conta. Que mensagem você gostaria de deixar para elas? Olhe para essa câmera. Mulherada, realmente está aqui com a Aline Portela, que nos inspira a cada vez que eu abro o Instagram, que eu falo com ela. Então, assim, a Aline é uma mulher que a gente precisa se inspirar,
está lá, sigam ela, né? Porque a Aline realmente me inspira cada dia que passa. Então, vocês, mulherada, procurem um profissional que possa ajudar vocês, que possam trazer vocês para se tornar cada vez um profissional melhor. E nada melhor do que a Aline Portela. E Sandra Santiago, viu, gente? Muito bom! Um brinde para mulheres que dão conta, seus novos projetos e um futuro que vai ser extraordinário. Que Deus nos abençoe. Esse foi o nosso podcast com Sandra Santiago, contadora, presidente atual da Fundação Brasileira de Contabilidade, uma grande mulher, mãe, líder, esposa, amiga, parceira, uma mulher que pode ter certeza, você pode contar com ela. Se você esteve aqui, marca a gente nas redes sociais, Aline Portela Oficial, @ela.daconta e Sandra L. Santiago. Quero muito saber que você está aqui. Compartilha qual foi aquela frase que mais conectou seu coração. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!